E aí, família, vamos bater um papo sobre a vitória do Palmeiras de ontem? Para mim, uma vitória épica, mais uma das épicas que nós estamos colecionando nesse ano de 2025, depois do LDU. Agora o Palmeiras vence o Santos, colocando um dedinho ali na taça. Muita gente não gosta dessa expressão, mas eu já começo a desenhar. O Palmeiras tem 70% de chance de ser campeão brasileiro, mas eu trouxe um compilado de várias narrativas, inclusive de Mauro César, de santistas como Sormani, entre outros santistas, Neto e programas esportivos para a gente poder entender qual é o conceito da galera da mídia tradicional relacionado ao Palmeiras de hoje. Eu gostaria que vocês assistissem porque umas vocês vão ficar indignados, outros vocês vão perceber que é sempre as mesmas coisas, né? Quando o Palmeiras está bem, eles elogiam e fica muito fácil fazer conteúdo desse jeito. Quando o Palmeiras está ruim, eles criticam e assim também fica muito fácil fazer conteúdo dessa forma. Portanto, aqui no nosso canal a gente tenta sempre trazer as informações de uma forma um pouco mais torcedora, né? A gente age com impulso, se o Palmeiras jogou bem, a gente vai analisar, se jogou mal também nós vamos analisar, assim como já criticamos o Abel e hoje nós elogiamos o Abel. Mas não é por osmose, não é por conta do momento, não é para clickbait, sim, simplesmente porque o Palmeiras aumentou o seu conceito com a torcida do Palmeiras, melhorou o futebol do Palmeiras, tendo em vista o Mauro Betti ontem que comentou sobre o melhor Palmeiras nas mãos de Abel Ferreira, desde que ele chegou. Inclusive eu fiz um vídeo, eu gostaria que vocês comentassem aqui também, se vocês acham realmente que esse é o melhor Palmeiras dos últimos anos, aí desde a era Abel, desde quando ele chegou para cá, se é o melhor Palmeiras, o Palmeiras mais desenhado, mais volumoso. Nós temos um ataque que, para mim, ele está demonstrando até que está sendo tão produtivo quanto o Hendrick e muito mais que o Estevão. Porque o Vitor Roque, para mim, está crescendo no conceito. Ele fez uma partida no primeiro tempo não tão boa, mas no segundo tempo ele conseguiu aí modificar o panorama do jogo. Vale lembrar que o Rafael Veiga também entrou muito bem. O Flaco Lopes, diga-se de passagem, tá mostrando o porquê veio, né, cara? Jogando o redondo da bola, de verdade. Mas gostaria que eu fiz vários juntos, tá? E eu gostaria que vocês assistissem para que vocês tirem a conclusão de vocês relacionado a isso. É bacana, porque assim a gente percebe como que tá do lado de lá e como somos nós aqui na mídia alternativa do Palmeiras também, que vocês acompanham e acompanham bastante, tá bom? Fiquem à vontade para vocês comentarem, para vocês resenharem e criticarem, se for possível também, as narrativas que vocês vão ver agora diante a mídia tradicional. É bacana, né? Porque o termômetro e trabalhar da forma como eles trabalham fica muito fácil. Muito fácil mesmo. Eles ganham dinheiro literalmente leve, tranquilo, solto, porque andar de acordo com a carruagem é muito fácil. Mas se liga aí. Esse é o sangue no olho que muitas vezes falta para o Flamengo, como faltou ontem contra o São Paulo. Essa vibração do Abel Ferreira é que faltou ontem para o Flamengo dentro de campo e para o Felipe Luiz na coletiva de imprensa com um discurso frouxo, apático e praticamente se entregando no Campeonato Brasileiro. Essa imagem do Abel Ferreira, ela mostra a grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo. A grande diferença hoje do Palmeiras para o Flamengo é que esse Palmeiras é mais vibrante. Esse Palmeiras é mais intenso dentro e fora do campo. A impressão que dá é que o Palmeiras vence um jogo e ganha de 2 adversários. Ele vence um jogo e ganha de mais 2. É sempre o da vez e o Flamengo. É sempre o da vez e o Flamengo. Porque assim é o pontos corridos quando tem 2 times ali, cabeça a cabeça, e os 2 vêm assim desde o começo. E o pior, no caso, para o Flamengo, é que o brasileiro foi tratado como uma enorme prioridade desde o começo. Aliás, eu acho que fazia alguns anos, o Arnaldo vai ter melhor isso de cabeça, há quanto tempo o Flamengo de verdade falava assim, ó, essa competição eu vou cuidar e vou tratar dela de uma maneira decente, a ponto de colocar o time reserva contra o Central Córdoba numa Copa Libertadores, porque a prioridade é o brasileiro e acabou. Aquela vez surpreendeu todo mundo, mas tinha um recado ali. Então, no ano que você mais foca, depois de muito tempo, que você mais foca na competição, e você rema, e alguém não deixa você ser ultrapassado, não deixa você ultrapassar, não deixa você ser
de verdade o protagonista do campeonato, aquilo ali é muito duro, cara. Aquilo no psicológico, no pontos corridos, ele vai te desgastando, vai te desanimando. É claro que tudo pode mudar. Se você, por exemplo, hoje tem a vitória do Santos, que eu acho muito improvável, ou até mesmo empate, mas principalmente a derrota, você vai falar assim, opa, tirei um ponto. Aí a partir de amanhã a gente vai estar falando outra coisa. Mas o que dá para dizer no pré-jogo é simplesmente isso. O Palmeiras vai lá, vai aumentar, a lamentação do rubro-negro já é ontem, desde ontem, você lia na rede social, amanhã vai abrir mais. O time do Palmeiras hoje, com o seu time praticamente completo, fez 2-0 para cima do Santos e conseguiu essa vantagem, né? Ampliar um pouquinho, aumentar um pouquinho a sua vantagem em relação ao Flamengo na liderança. Mas desde o início o Palmeiras foi melhor, primeiro tempo poderia ter feito gol, principalmente ali nos primeiros minutos. Gabriel Brazão fez uma boa partida, teve um lance que o Zé Ivaldo salvou, teve, é verdade, também um gol anulado do Santos por impedimento do William Arão. O Santos deu alguns sustos no Palmeiras, mas nos primeiros minutos um sufoco grande do Palmeiras, o Santos se segurou, mas em nenhum momento o Santos conseguiu equilibrar mesmo o jogo. É que não fica, claro, o tempo inteiro uma pressão enorme. Tem momentos que diminui um pouco a intensidade do Palmeiras, que o adversário consegue dificultar um pouquinho mais, só que o Palmeiras foi melhor o tempo inteiro, teve paciência, o gol só foi sair lá para metade do segundo tempo, e outra vez o Vitor Roque aparecendo, vive grande momento o Vitor Roque, se encaixa muito bem no time do Palmeiras, porque é um time técnico. Esse time do Palmeiras do segundo semestre é um time técnico e ele é o cara de força, ele é o cara de velocidade, de profundidade, porque é um time que hoje troca mais passes curtos. Hoje até jogou o Sousa, que é um pouco mais agressivo que o Felipe Anderson, mas muitas vezes é o Felipe Anderson ali da esquerda para o meio, então fica um meio campo bem técnico, Andréas, Felipe Anderson, aí tem o Maurício, às vezes o Veiga, o Flaco volta também, vira um meio em alguns momentos, e o Vitor Roque é o cara da agressividade, de empurrar o adversário para trás, de ir para dentro, para receber em profundidade. E hoje, mais uma vez, Vitor Roque foi importante, 2 gols, estará na seleção brasileira na próxima data FIFA, merecidamente, é um jogador em grande momento. E do lado do Santos, a rodada só não foi pior porque o Fortaleza tomou um empate do Ceará aos 45 do segundo tempo, gol do Pedro Raul. Fortaleza não alcançaria o Santos, mas encostaria. Fortaleza ficaria próximo do Santos. O Vitória ultrapassa o Santos está na zona de rebaixamento. Vai ter agora o Flamengo, vai ter de novo o Palmeiras, depois ainda vai ter o Mirassol, lá na última rodada tem o Cruzeiro, a tabela do Santos é ruim. Então a situação do Santos ela é realmente muito preocupante. O Vitória, que hoje é o seu principal adversário, joga em casa de novo no final de semana contra o Botafogo. Então é um time que está com a mão na taça para ganhar o Campeonato Brasileiro, abre 3 pontos, com 2 vitórias a mais. Eu não sei se o Palmeiras vai perder mais no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem um jogo dificílimo no final de semana, que é contra o Mirassol fora de casa, mas o Flamengo também irá a Mirassol. A tabela do Flamengo também tem o Mirassol fora. Depois o Palmeiras tem o Santos na Vila Belmiro, mesmo com o time reserva é favorito. Palmeiras encaminha mais um título nacional. E esse título brasileiro passa muito pelo Abel Ferreira. Ele é diferente, ele é chato, ele tem os problemas dele, com arbitragem, reclama demais, mas o Abel eu não tenho poder de fala nesse momento, mas já ouvi o Mauro Betti dizer isso, e vários palmeirenses. O Abel é o maior treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, e isso não é pouca coisa. Palmeiras de Luxemburgo, Palmeiras de Felipão, Palmeiras de tantos treinadores que lá passaram e fizeram história, mas a do Abel é espetacular. Todo rubro-negro que se preza estava vendo Palmeiras e Santos, estava secando o Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras pelo menos empatasse, continuaria com apenas 1 ponto na frente do Flamengo, o que significaria que o Flamengo poderia recuperar a liderança numa rodada em que ele vencesse e o Palmeiras não. Não foi o que aconteceu, o Palmeiras ganhou por 2-0, 2 gols do Vitor Roque, e abriu 3 pontos de diferença do Flamengo. Ah, mas continuam 3 pontos, então se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, o Flamengo empata em pontos, mas não é o suficiente. O Flamengo agora precisa ter 2 vitórias a mais do que o Palmeiras para poder passar no número de pontos e não poder ficar com o fator de desempate ser o número de vitórias. Se o Flamengo ganhar 2 rodadas e o Palmeiras não ganhar essas 2 rodadas, aí sim o Flamengo pode recuperar a liderança. Mas isso, vejam só, são precisos agora 2 rodadas de sucesso absoluto para o Flamengo e de fracasso para o Palmeiras. Com o número de jogos que faltam, eu digo a você que a coisa está muito complicada. Não sou de jogar a toalha, não sou de abandonar o barco,
enquanto ele ainda não afundou, mas sou forçado a reconhecer que está muito difícil, né? Ficou muito difícil agora. Inclusive porque o Palmeiras, ao contrário do Flamengo, o Palmeiras é um time curioso nesse campeonato. Ele tem um péssimo rendimento contra a turma do G6. Péssimo, péssimo. 30 e poucos %. Para o Flamengo, perdeu as 2 vezes, só para você ter uma ideia. Mas, em compensação, tem um excelente resultado com a turma de baixo. Coisa que o Flamengo está falhando. O Flamengo perdeu vários pontos nessa reta final, nesse segundo turno, para justamente a turma que está lá na zona do rebaixamento. Perdeu do Fortaleza, empatou com o Ceará, empatou com o Grêmio, todo mundo da segunda página da tabela. E o Flamengo foi deixando os pontos pelo caminho, o Vasco também, embora o Vasco agora esteja na primeira página, mas quando enfrentou o Flamengo estava na segunda. E o Flamengo tem enorme dificuldade de desenrolar esses jogos que deveriam ser, em princípio pelo menos, mais fáceis, já que o adversário está pior no campeonato, já que o adversário normalmente tem uma folha de pagamento muito menor que a do Flamengo, e que tem um time, tecnicamente, pelo menos falando, pior do que o rubro-negro. Mas isso o Flamengo não consegue se impor com a força que o Palmeiras se impõe. Hoje eu vi o primeiro jogo, o primeiro tempo, por exemplo, esse time do Santos é muito fraco, hein? Nós perdemos para esse time do Santos na Vila Belmiro. É o nosso próximo jogo. Eu aposto com quem quiser aqui que vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo duro. Não sei nem se o Flamengo vai derrotar esse Santos, que está já na zona do rebaixamento. Contra o Flamengo vai jogar o Neymar. Mas eu acho que não é o Neymar o grande fator. O problema é que o Flamengo está assim, enrolando consigo mesmo. E aí a pergunta que eu faço hoje na enquete é a seguinte: o que você acha que restou agora ao torcedor do Flamengo? Acabou o brasileiro para o Flamengo? Quer uma plataforma confiável e totalmente legalizada com jogos diversificados que realmente pagam? Venha para 9d.com.br. Uma das opções é sim, agora é foco na Liberta. Não está difícil, mas ainda dá. O Flamengo precisa de um milagre ou, se perder os dois, é fora, Felipe. Vamos lá então, quem dá de goleada é o Palmeiras, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Vitor Roque é um jogador excepcional, veio como um gatinho, virou um tigraço, muito merecido a convocação dele para a seleção brasileira. Foi o craque perfil líder aqui da Rádio Craque Neto 17. O primeiro tempo, o Santos até que aguentou um pouco a força do Palmeiras, mas no segundo tempo não deu para ninguém. 68 pontos, 15 gols tem o Vitor Roque, arrebentou com o jogo, deitou e rolou. O Santos, 33 pontos, está na zona do rebaixamento, pega o Flamengo lá no Maracanã, o Flamengo precisando ganhar, porque o Palmeiras pega o Vitória. Então os dois que brigam para ver quem vai cair, um pega o Flamengo, que é a equipe do Santos, outro pega o Palmeiras, que é o Vitória. Então, meu irmão, final de semana a Rádio Craque Neto vai informar vocês de tudo e daqui a pouco tem as minhas notas. Tá bom? O Santos e o Neymar, hein? Daqui a pouco eu falo. Tá campeão antecipado? Eu acho que não. Acho que o Flamengo vai continuar, hein, meu? Olha, primeiro assim, já é experiência própria. Esse Palmeiras atual é difícil torcer contra, cara. É muito difícil torcer contra o Palmeiras. Quem é anti-Palmeiras hoje, cara, tem um sofrimento, entendeu? Você fica secando o Palmeiras e, sabe, cara. Então, o Palmeiras hoje pode até se dar o luxo de ter um tropeço, pelo menos. O campeonato já está na reta final. Então, assim, pro Palmeiras tropeçar uma vez já é difícil. Muito bem, galera, tô aqui ainda no Allianz Parque para você. Vitória do time do Palmeiras, 2-0, 2 gols do Vitor Roque, que chega a 15 gols, hein? Tá atrás do Arrascaeta, do Caio Jorge, apenas 2 gols, tem 17 cada um na artilharia do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vitória importantíssima do Palmeiras, que abre 3 pontos do time do Flamengo, aumenta o número de vitórias sobre o time do Flamengo. E agora tem uma sequência contra o Mirassol na próxima rodada, às 8h30 da noite, no domingo. Vou estar transmitindo o jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, para dizer para você, um jogão o que proporcionaram aqui hoje. Muito obrigado, Santos, muito obrigado, Palmeiras, pelo que vocês proporcionaram. O time do Palmeiras marcou demais, o time do Santos marcou demais também, jogou, teve chance de gol,
né? O que joga o Robinho Júnior, ele não pode ser banco do time do Santos. Não pode. Ele deu muito trabalho para a zaga do time do Palmeiras. Teve chance de gol. É um menino, é uma criança ainda. Mas o Robinho Júnior joga demais. E o Brazão, cara. Que goleiro o Santos tem. Estou falando, o Brazão merece uma chance na seleção, cara. Esse cara é excepcional, goleiro. Há muito tempo não vi um goleiro tão incrível como o Brazão. E eu tenho falado isso muito. Mas o Palmeiras é muito superior de banco. Quando o Abel começou a mexer, tirar, entra Veiga, entra Alan, entra o Felipe Anderson, que é muito bom jogador. Aí o Giai, que é mais marcador do que atacante em relação ao Kelvin. Aí você tem o Veiga entrando também no lugar do Martínez. Ele deixou o time mais ofensivo. E o Flaco Lopes foi um dos destaques do jogo hoje. Jogou demais o Flaco Lopes, com passes pro Tigrinho, ganhando bola de cabeça, enfim. O Vitor Roque, ele evitou uma saída de lateral, cortou para dentro da grande área e tocou pro cobertura. Você já viu os gols aí no Ulisses Costa, narrador. E, gente, um jogo excepcional que os dois times proporcionaram. Se o Santos jogar assim, não cai. Jogar nesse ritmo, nessa pegada, não cai. Ah, mas o Ulisses perdeu por 2-0. Como poderia ter feito gols? O Alan, no segundo tempo, meteu bola na trave e tudo. E aquilo que eu sempre digo, busto urgente pro Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem que ter um busto aqui no Allianz Parque. Que treinador o Palmeiras tem, esse português? Ele é espetacular. É mala nas entrevistas coletivas, mas inteligente, sabe tirar o foco. E é espetacular como treinador. Merece busto, sim, senhor. O Abel Ferreira tem que ter um busto aqui no Allianz Parque urgentemente. O Palmeiras isola definitivamente com 3 pontos de diferença sobre o Flamengo, que empatou ontem com o time do São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. Restam só 6 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro e a bola vai rolar. Vai rolar para você e muita emoção por aí. Palmeiras 2, Santos 0. Santos tem que pôr a barba de molho, tá na zona de degola, tem chance de sair, sim, senhor. Tá ok? Se jogar o que jogou hoje aqui. Jogou demais o time do Santos. É que o banco do Palmeiras é muito superior. O elenco do Palmeiras é muito superior. 2 pro time do Palmeiras, 2 gols do Tigrinho, 0 pro time do Santos. Palmeiras, líder do campeonato. Sempre para Stuttgart Porsche, sua referência Porsche do Brasil. E fios e cabos elétricos e o CSU, você pode confiar. Verdão, líder do Brasileirão. Agora esse que vai falar agora é o pior, né? É o mais ridículo, o mais incoerente. Já falou mal do Vitor Roque. E nesse vídeo ele vai falar bem do Vitor Roque, falou que o Vitor Roque não era merecedor de ser atacante, já falou várias coisas e hoje se rende ao Vitor Roque. E é engraçado, né, cara? Isso que me emputece. Existem tantos profissionais bons aí, eu não sou jornalista nem nada, mas existem repórteres e jornalistas de garbor e elegância, de alto conhecimento, de alta capacidade, que não têm as mesmas oportunidades que um idiota, imbecil clubista como esse Mauro César. É incrível, cara. Se liga no que ele falou. De casa, nessa situação, para ganhar o jogo. Era para jogar por 1 ponto. Se surgisse uma oportunidade, daquelas coisas do futebol, de tomar 30 e tantas finalizações e não tomar um gol e conseguir achar o seu golzinho, né? Beleza. Mas 1 ponto para o Santos era muito valioso. Os resultados do meio de semana foram muito normais, naturalíssimos, né? A vitória do Palmeiras e o empate entre o São Paulo e o Flamengo. Se o Flamengo não lidera, é por conta de outros jogos. É o jogo do Fortaleza, é o jogo do Grêmio no Maracanã, e entre outros, em que o Flamengo perdeu pontos que não poderia ter perdido sequer ganhar um Campeonato Brasileiro. Mas faltam 7 rodadas. Tem muita coisa. No ano passado, falava-se a mesma coisa do Palmeiras quando superou o Botafogo. E o Botafogo ganhou do Palmeiras na terça-feira, viajando na quarta para Buenos Aires para decidir a Libertadores. Ou seja, ainda está aberto o campeonato. Está aberto o campeonato. Eu acho que a obrigação do Felipe Luiz e do Flamengo é mobilizar o time e remar até o final. E se ele tiver que preservar jogadores para o dia 29, que preserve especificamente os atletas que estiverem mais desgastados. Aliás, ele já vem fazendo isso. Mas o Flamengo tem time, tem elenco para vencer esses próximos jogos, especialmente os 2 próximos, independentemente de um ou outro jogador precisar ser resguardado. Sobre o Gonzalo Plata, isso é assunto. Perder para o Palmeiras não é nada demais. Está no script. Perder por 2-0, ainda bem que não foi de 4. Agora, domingo, eu tenho muito medo, gente. Muito medo de ser goleado pelo Flamengo. Goleado. Agora, se o Flamengo for esperto, tem que pensar no campeonato. Porque o jogo seguinte do Santos é com o Palmeiras. Se ele golear o Santos domingo no Maracanã, o Santos acabou. Se ele perder por 1-0, 2-0, que nem foi hoje, ainda dá para encarar o próximo jogo contra o Palmeiras de cabeça erguida.
Mas se voltar do Rio de Janeiro com uns 5, 6 sets na bagagem, vai entrar contra o Palmeiras e vai tomar goleado dentro da Vila Belmiro. Aí a chance do Flamengo vai diminuir mais ainda. Talvez eles pensem nisso. E se pensar nisso, o Santos pode perder de pouco domingo no Maracanã. Então, gente, é isso aí, tá? Não vou estressar. Ontem eu me estressei bastante, apontei o dedo para quem eu tinha que apontar e dizer que o time é um sofrimento, é uma lamentação só. Então, quando você tem um elenco que realmente vira uma família, os caras se gostam, é diferente, porque na hora dos perrengues está todo mundo junto. Né? Na hora que o barco pode afundar, num clube desarranjado, um transfere o problema para o outro. E não é o caso. Então, no Palmeiras, você tem ali, você tem vários tipos no futebol de superioridades de dentro de campo. Você tem a numérica, um setor com mais jogadores que o adversário.